Isca Loba Loba, olá pessoas, eu sou o Schwarza. E uma vacina que tem mais de 100 anos, na verdade acho que tem 100 anos, né, que ela é de 1920. Pois bem, uma vacina de 100 anos poderia nos ajudar a combater a Covid-19? É o que eu vou tentar responder no Schwarza Responde de hoje. Bom, como vocês devem estar sabendo, cientistas do mundo todo estão correndo contra o tempo para encontrar maneiras da gente sair dessa pandemia do novo coronavírus. E alguns deles estão trabalhando para desenvolver novos medicamentos e vacinas, enquanto outros estão olhando para ver se as terapias que a gente já tem aqui disponível podem nos ajudar contra o Covid-19. Por exemplo, pesquisadores investigam se uma vacina centenária para combater a tuberculose, uma doença bacteriana que afeta os pulmões, pode nos ajudar na crise atual. Algumas análises iniciais que ainda precisam ser revisadas por pares descobriram que os países em que as pessoas tomaram dessa vacina, chamada de Bacillus Calmette-Guerin, ou BCG, parecem ter sido atingidos de forma menos severa pelo Covid-19. Essa vacina poderia estar protegendo as pessoas do Covid-19? Ainda não dá para saber, mas vários ensaios clínicos em todo o mundo estão agora examinando se essa vacina pode nos ajudar a conter o coronavírus. Bom, alguns especialistas preferem ter cautela em relação a essa vacina aí, como Paula Cannon, que é professora de microbiologia molecular e imunologia no Keck School of Medicine, na Universidade da Califórnia. Ela estava bem cética de que os estudos pudessem estar filtrando todos os outros fatores que poderiam fazer com que alguns países fossem mais afetados pelo Covid-19 do que outros. Entre esses fatores estão a qualidade do sistema de saúde, medidas adotadas para combater a doença e a capacidade de teste. Ainda assim, é uma ideia bastante provocativa e os dados são bem tentadores, segundo ela. Dezenas de países, incluindo aí o Japão, China, exigem que crianças, geralmente recém-nascidas, recebam a vacina BCG como proteção contra a tuberculose, uma infecção que normalmente é mais comum em países de baixa renda. Outros países, como Espanha, França, Suíça, exigiam a vacina, mas pararam porque o risco de contrair a doença nesses países diminuiu. Outros países, como Estados Unidos, Itália e Holanda, nunca tiveram uma política universal de vacina para a vacina BCG. A professora Paula Cannon ressalta que os cientistas já sabem por muito tempo que, quase por um golpe de sorte, a vacina BCG não apenas protege contra a tuberculose, mas também ajuda a combater outros vírus, em particular infecções respiratórias. Segundo ela, a vacina acabou sendo, de uma maneira inesperada, um amplo reforço imunológico. Por exemplo, um estudo realizado na Guiné-Bissau, na África Ocidental, descobriu que as crianças que foram vacinadas com a BCG tiveram uma redução de cerca de 50% na mortalidade geral, principalmente porque a vacina reduziu infecções respiratórias e sepse, ou envenenamento do sangue. Outros estudos realizados principalmente em animais encontraram proteções de amplo espectro semelhante à da vacina BCG. Essa vacina BCG é composta de formas enfraquecidas do Mycobacterium bovis, o nome dele é Mycobacterium bovis vivo, que é intimamente relacionado às bactérias causadoras da tuberculose. Ele foi desenvolvido pela primeira vez na década de 20 em Paris e posteriormente enviado para todo o mundo. Agora, países do Japão à Dinamarca têm suas próprias vacinas BCG, feitas com diferentes formulações de bactérias vivas, e cada uma delas tem diferentes graus de capacidade de aumentar a imunidade. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, normalmente, as vacinas vivas fornecem uma resposta imune forte e duradoura, e às vezes até proteção ao longo da vida contra o germe, enquanto formas inativas de vacinas, como aquelas encontradas em vacinas contra a gripe, não fornecem imunidade tão forte. Enquanto a maioria das vacinas estimulam um braço do sistema imunológico, o sistema imunológico adaptativo a criar anticorpos que tem como alvo patógenos muito específicos, a vacina BCG faz o efeito no outro braço, o sistema imunológico inato. Este sistema não discrimina agentes patógenos e libera células imunes rapidamente para combater qualquer substância estranha. A vacina BCG, portanto, aumenta a produção do corpo de células imunes inespecíficas. Este estudo e outro estudo preliminar publicado recentemente no ResearchGate chegaram a conclusões bem semelhantes.
parecia haver uma correlação entre os países que aplicam vacinas BCG e uma disseminação e gravidade reduzidas dos casos de Covid-19. Portugal, que exigiu vacinas BCG para bebês, tem mais de 16 mil casos de Covid-19, mas apenas 535 mortes, enquanto a sua vizinha, a Espanha, tem 169 mil casos e 17 mil mortes. Da mesma maneira, a Irlanda, com 9.655 casos e apenas 334 mortes, exige a vacinação com BCG. Enquanto o Reino Unido, que está com quase 90 mil casos, já deve ter batido essa marca, e 11 mil mortes, não exige mais essa vacina. Com base nesses números, a Irlanda tem uma taxa de mortalidade de 3,5%, enquanto o Reino Unido tem uma taxa de mortalidade de 12,7%. Obviamente que existem grandes diferenças de número populacional nesses países, juntamente com outras variáveis que podem acabar afetando aí as taxas de mortes e infecções. Esses estudos preliminares são muito falhos, porque muitos fatores, como diferenças de riqueza e na capacidade de testar, pode acabar afetando os resultados. Mas os autores do estudo estão fazendo o melhor que podem em uma situação muito difícil. Embora não haja evidências diretas de que as vacinas BCG reduzam o risco das pessoas desenvolverem Covid-19, alguns cientistas estão se empolgando aí com a hipótese. Não se pode tirar conclusões robustas, mas há evidências científicas o suficientes para estimular os ensaios clínicos. E um dos locais onde irão começar esses ensaios clínicos será os Estados Unidos. Os ensaios clínicos que analisam os efeitos protetores da vacina contra o Covid-19 já estão em andamento em outros países, incluindo a Austrália e os Países Baixos. Mas a pergunta que fica é se a vacina BCG pode proteger por um período tão longo de tempo, uma vez que uma pessoa recebe essa vacina ainda quando é bebê? Ainda não está muito claro o quanto de tempo os efeitos da vacina podem durar. O segundo estudo, que também não foi revisado por pares, analisou como os países de políticas de revacinação ou doses de reforço se saíram na pandemia de Covid-19. Esse estudo constatou que os países sem políticas de revacinação apresentavam uma taxa de letalidade de 5,2% contra uma taxa de letalidade de 0,6% em países que exigiam uma nova vacinação. Só que o problema com esses estudos, é que eles estão realmente lidando com informações muito incompletas, já que todos os países, todos nós estamos no escuro, adivinhando quais são as verdadeiras taxas de infecção e mortalidade do Covid-19. Porque não há testes uniformes generalizados em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Mas os pesquisadores estão fazendo o que podem com os dados disponíveis e fornecendo algumas hipóteses muito promissoras e testáveis, isso que é importante, que é testável. Em outro contexto, estaríamos fazendo experimentos com animais para testar essa hipótese. Mas no contexto atual em que estamos vivendo, no meio de uma pandemia de coronavírus, não temos tempo para isso. Porém, a vacina BCG tem um histórico muito seguro e provavelmente pode ser testada em pessoas que não são tão idosas e que não têm um sistema imunológico tão enfraquecido. Uma vez que, se tratando de uma vacina viva, ela pode causar mais efeitos colaterais em pessoas mais velhas ou com o sistema imunológico enfraquecido. E a pergunta que vocês devem estar fazendo: e o Brasil? Bom, um comunicado da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e outras duas entidades dizem que esse estudo tem falhas metodológicas bem significativas e foi publicado em um preprint, que é um tipo de publicação que não é avaliada por revisores e nem deve ser utilizada como recomendação clínica. Portanto, não é possível recomendar a vacinação com BCG fora da rotina programada nacional de imunização. O pediatra Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, concorda com essa afirmação. Segundo ele, no nosso país a vacina BCG já é aplicada com uma dose única em bebês na maternidade ou ainda no primeiro mês de vida. Se mais doses fossem administradas por um motivo qualquer, poderíamos acabar sofrendo com desabastecimento. E cabe lembrar aqui que em 2019, vários estados precisaram racionalizar esse imunizante por problemas de distribuição. Imagine o que uma demanda extra, uma nova demanda poderia fazer em 2020. Bom, então é isso. Apesar de parecer um caminho promissor, é preciso ter muita cautela e ensaios clínicos para sabermos se essa vacina pode ser mesmo uma aliada contra a Covid-19.
Eu falei um pouco mais sobre o coronavírus lá no canal Move Show. Lá eu falei sobre qual é o segredo da Coreia do Sul em seu sucesso ao combate do Covid-19. O vídeo está bem legal, com umas animações bem didáticas, e para ver ele é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição. E se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo durante essa pandemia, se inscreva no canal, porque sempre que eu posso eu trago vídeos com informações aqui para vocês, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, se cuidem e hasta!